cara. Tô contando exatamente como é que foi a experiência do Nacional, né, do campeonato de Yu-Gi-Oh! Vou mostrar alguns vídeos que eu gravei. Eu não consegui gravar lá, tipo assim, um vídeo mesmo, tal, porque eu não tenho microfone, entendeu? Eu pensei nisso agora, eu consegui, na verdade eu pensei isso ontem, né? Eu consegui o cartão de memória pra conseguir fazer a gravação, mas eu não tinha microfone. O áudio ia ficar uma bosta. E aí, eu falei, mano, do que adiantar eu levar as coisas pra ficar gravando, sendo que alguém ia ter que gravar pra mim, ou ia ter que ficar gravando assim eu mesmo, e, mano, é uma puta de um barulho lá. E eu tava participando do torneio também, então eu não tinha tanto tempo pra poder ficar gravando, né? Então eu acabei gravando mais alguns takes, tirando algumas fotos, e aí eu vou mostrar pra vocês pelas fotos e pelos takes como é que foi e como é que funciona esse torneio, tá? Bem, então é o seguinte, esse foi o torneio, na verdade eu já vou pedir pra vocês, se vocês dois quiserem, já deem oi pro YouTube aí, porque esse vídeo muito provavelmente vai pro YouTube, tá? Então, é isso aí. Galera, seguinte, como é que é então um campeonato de Yu-Gi-Oh, né? Então, esse final de semana agora, do dia 2 e 3, foi o meu primeiro campeonato, né, de Yu-Gi-Oh, que eu joguei campeonato grande, né, que não era semanal. E cara, foi uma das experiências mais divertidas pra mim. Eu nunca jogava campeonato grande de Yu-Gi-Oh! Porque eu sempre tive medo, eu sempre fui muito cagão, não sei explicar, velho. Eu sempre ficava muito em choque, tipo, pensava, ah não, competir e tal. Nunca foi muito a minha praia, mas dessa vez eu resolvi me desafiar e resolvi participar do campeonato. Muito obrigado, Fundos Rosa, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Então eu vou contar pra vocês como é que foi, como é que é jogar, na verdade, um campeonato de Yu-Gi-Oh! E pra vocês aí nostálgicos, né, galera mais velha, pra vocês terem uma ideia de como que funciona um campeonato de Yu-Gi-Oh!, né? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, tá? Então, aqui temos algumas cartas, incluindo o deck que eu utilizei, que eu vou apresentar um pouco pra vocês depois, tá? Mas então, como é que funciona, galera, um campeonato de Yu-Gi-Oh, tá? Normalmente vai funcionar da seguinte forma, né? A Konami, ela vai escolher uma loja para ser o representante do campeonato no ano, tá? Dessa vez foi a Mendec, que é uma loja aqui de São Paulo. Então, o torneio desse ano aconteceu aqui em São Paulo. A Konami, a empresa do Yu-Gi-Oh, joguei com 40, certinho. A Konami, a empresa do Yu-Gi-Oh, ela seleciona uma loja para ser a quem vai ser o host desse campeonato, né? Então, assim, quem é que vai ser a loja que vai ser a dona do campeonato, que vai fazer o campeonato, que vai organizar o campeonato. Nesse campeonato agora, desse final de semana, foi organizado pela Mendec, a do ano passado também foi organizada pela Mendec, e foram uma organização maravilhosa, tá? Não tem muito do que reclamar, os caras são muito bons no que eles fazem. Quando esses torneios saem, vocês vão basicamente entrar no site da loja e lá vai ter como se fosse um produto mesmo para você comprar a inscrição para o seu campeonato. Esse ano foi R$100 a inscrição e quando você realiza a sua inscrição, você ganha um pacote, 3 pacotes de carta da coleção mais recente lançada e também um pacotinho com uma moeda oficial do Yu-Gi-Oh, galera. Olha que legal. Então, eu ganhei, né, essa moedinha aqui. A minha veio a da Grande Topeira, que em inglês é o Grande Mole, né, o Grande Mole. E eu dei sorte também de ter tirado a versão dourada da moeda, que ela é mais cara, né. Uma coisa que eu acho muito interessante quando você vai participar desse tipo de campeonato é que, beleza, só da sua inscrição você ganha 3 pacotes de carta. Eu devo ter só os rasgos dos pacotes de carta aqui, gente, mas um pacotinho de carta, tá? Não tem muito como eu argumentar muito, tipo, querer inventar muita coisa pra vocês. É um pacote de cartas, tá? Aí você vai ganhar 3 pacotes de cartas da expansão mais recente do jogo e um saquinho que vai vir aleatoriamente, né? Porque ele vem num saquinho preto com essa moedinha, né? Uma coisa que eu acho interessante, galera, do campeonato é que a moeda, ela tende a valer mais do que a inscrição, cara. Eu paguei, por exemplo, R$100 na inscrição deste torneio e, cara, só uma moeda dessa deve valer, tipo, 100 e pouco, entendeu? Então, se você... assim, a galera, principalmente nesses períodos de nacional, que foi esse campeonato, que dão esse tipo de premiação,
A galera sai doida pra comprar, tipo assim, você pode pegar a moeda e vender na hora por 100 e pouco, e você já pagou a sua inscrição, e você basicamente vai estar jogando de graça, digamos assim, sabe? E aí, pra minha sorte, mais ainda, né, eu tirei a versão dourada da moeda, que ainda vale um pouquinho mais, então... Tem a versão de prata dessa moeda aqui, dessa mesma moeda, e tem a versão dourada, que foi a que eu tirei, que vale um pouquinho mais. E aí, galera, tem várias moedas, cada nacional vai ter uma coleção de moedas diferentes, com artes diferentes, tanto a versão prata quanto a versão dourada. E é por isso que tem muita gente que coleciona, né? Esse nacional, esse ano, ele deu em torno de 680 e poucos jogadores, né? Então vocês multipliquem aí 680 e pouco vezes 100, já dá pra gente imaginar quanto que a main deck não deve ter ganho, óbvio, né, tirando os custos, mas... quanto que a main deck não ganhou de dinheiro, por exemplo, só com as inscrições desse nacional. Nessa parte eu não sei muito como é que funciona, tá? Porque como o torneio é de um jogo da Konami, eu não sei se, por exemplo, cada inscrição dessa vai um pouco pra Konami também. Ainda mais porque eles tiveram que comprar algumas coisas, etc. Então assim, saibam disso, deu acho que 682 jogadores, tá? Surpreendente porque esse campeonato ele foi menor do que o do ano passado, porque o do ano passado deu quase 800 pessoas. E esse foi bem menor. E aí eu vou explicar do porquê que esse campeonato em especial foi bem menor do que o do ano passado. Galera, esse campeonato ele teve um problema, que foi o seguinte, né? Tinha uma coleção de Yu-Gi-Oh! Você sabe que coleção é quando vai vir as cartas novas, né? Ah, inclusive, galera, não esquece de deixar o like na live aí, tá? Fazendo um favor, pra me ajudar a engajar e enxergar mais pessoas. Então é o seguinte, tem uma coleção, que foi a última coleção lançada, chamada Alliance Insight, né? Que é uma coleção que veio com as cartas novas, e inclusive com suportes pra decks novos do meta. Mas, o que a Konami fez? A Konami planejou esse torneio para ser no dia 3 e 4 de maio agora de 2025. Mas eles marcaram a chegada da coleção pro dia, acho que dia 1º de maio. Ou seja, 2 dias antes da chegada do campeonato. E o que aconteceu? A coleção, que ela é importada pro Brasil, ficou presa na alfândega. Então a coleção atrasou. Em outras palavras... não podia usar as cartas novas que acabaram de lançar para os decks meta e para outros decks que estava todo mundo esperando para esse torneio, pro nacional. Então assim, tinha muita gente que tava com esses decks metas ou com decks próximos do meta louco para usar as cartas novas e não pôde. E eles anunciaram pra gente, tipo, o torneio foi dia 4, dia 1º a gente ficou sabendo. Então imagina uma galera que já tinha comprado as cartas porque importou, ou porque tinha comprado, ou se planejou para poder jogar com essas cartas, e aí simplesmente não pôde usar. Imagina quanta gente não abandonou o campeonato, ou tinha comprado a passagem e devolveu a passagem, porque não ia conseguir participar, porque o deck dele estava incompleto. Você tem que idade? Eu tenho 24 anos, cara. E que deck? Depende, foram os decks do meta, né? Atualmente um se chama Ryzel, R-Y-Z-A-L, Rizeal. E o outro, que era o mais importante que estava vindo, é um deck chamado Malice, M-A-L-I-S-S, Malice, tá? Esses dois decks estavam esperando vir cartas novas, para eles serem os decks dominantes do formato, e simplesmente a coleção atrasou. Então, e eu também me lasquei, porque o deck que eu tô usando também ia usar cartas dessa coleção nova, que é um deck de réptil, de umas cobronas gigantes, chamada Mitsurugi, que é esse aqui que tá aqui na mesa. Então, essa lista que eu tô mostrando aqui pra você, dessas cartas que estão na capinha, não são necessariamente a lista que eu usei no campeonato, tá? Porque eu tive que improvisar, porque eu não ia conseguir usar as cartas que eu tava planejando usar. Beleza, você chega, você pega a sua... Você vai chegar lá, assim, são 3 dias, né? Na sexta, no sábado e no domingo, mais especificamente dia 2, 3 e 4. No dia 2, que foi na sexta-feira, ainda não tinha competição, você ainda não tinha que jogar. O que acontece? No dia 2, para quem comprou o ingresso, tinha que ir lá na loja fazer a pré-inscrição. Ou seja, a gente pegava uma fila, certo? Para poder participar do torneio, para poder fazer a nossa inscrição.
já com tudo pago, tá? Então assim, você tem que ir com tudo pago pra ir lá fazer a sua inscrição. Tudo bem? Aí o que acontece? Ficou em que posição? Mano, honestamente, nem vale a pena perder o tempo olhar, porque eu fui bem mal no torneio, tá? Mas foi meu primeiro torneio, então eu tô de boa em relação a isso. Mas assim, depois eu mostro pra vocês o quanto que eu fui. Tá? Eu vou falar sobre tudo isso, eu vou fazer o meu reporte de como que eu fui, de quanto que eu... o tanto que eu fui, tá? Pode deixar. Aí, olha só que legal, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Cadê? Aqui. Então, no primeiro dia, o que é que todo mundo que comprou o ingresso tem que fazer? A gente vai pegar uma fila bem grande, pra falar a verdade, tá? Pra poder fazer a nossa pré-inscrição. Pera aí, aqui ele não tá mostrando a imagem? Deixa eu fazer então aqui. Captura de imagem. Vamos lá. Aqui. Então, a gente vai juntar no primeiro dia para poder fazer a inscrição, que é onde a gente vai pegar os nossos pacotinhos que eu falei para vocês e vamos pegar também a moeda, ok? Então, na sexta-feira, basicamente você vai para isso, tá? Para você pegar os pacotinhos, a moeda e confirmar a sua inscrição. Você vai lá na mesinha, leva seu RG, leva um comprovante que você pagou, né? Se você precisar. Ou se você quiser se assegurar, você leva um comprovante que você pagou a inscrição. E também, galera, a gente precisa levar uma lista do nosso deck. Sim, a lista do nosso deck. Edu, como assim? Eu vou mostrar pra vocês. Existe um arquivo que ele é feito próprio pra Yu-Gi-Oh! Que ele serve para que a gente consiga... a gente vai entregar nas mãos dos juízes, tá? A gente vai encontrar com os juízes para poder entregar a lista do nosso deck para eles, para que no momento do campeonato a gente não consiga roubar, por exemplo, com carta nova. Então, todos os juízes têm acesso a todos os seus decks. Por quê? Do juiz não joga, obviamente, né? Mas juiz não joga. Por conta disso, os juízes eles vão pegar todas as suas listas. Deixa eu fazer uma exportação aqui. Aqui, ó, coisa bonita. Então, assim, existem sites pra você fazer isso, tá? E aí é muito fácil. Você pega o seu deck, coloca nesse site, e aí lá dentro você consegue simplesmente abrir ele lá, tá? E aí você consegue abrir e mostrar pra galera. Deixa eu abrir ele aqui. Galera, tá meio no improviso aqui, mas tá saindo, tá? Se preocupa não. Vamos lá, aqui, não precisa ser aqui. Aqui, é isso. Então, você vai imprimir, deixa eu tirar a minha imagem aqui da frente. Você vai imprimir um arquivo desse daqui, ó. Precisa ser um desse daqui, porque esse aqui é oficial da Konami, tá? Se você chegar com a lista feita à mão, num papel sulfite, numa folha de pão, num papel ao maço, eles não vão aceitar. Tem que ser esse daqui. E aí, galera, é muito fácil fazer, tá? É realmente muito fácil fazer. Você abre, tem muitos sites que fazem isso, sites do jogo, e que eles conseguem imprimir uma lista dessa pra você, só de você colocar as cartas lá. Então lá vai ter aqui todos os seus monstros, as suas magias, as suas traps, quantas cartas vai ter, o seu side, o seu extra deck. Você vai colocar o seu ID aqui em cima, os próprios sites eles já preenchem pra você, é só você colocar lá no site que ele já preenche no PDF pra você, e o seu nome. No primeiro dia, você vai chegar, que nem eu falei aqui, ó, aqui eu tô numa filinha, tá, pra poder fazer a minha inscrição, com essa folhinha na mão. Você vai pegar essa folhinha, tal, você vai entregar na mão do juiz, vai pegar os seus 3 pacotes e sua moeda. Nisso, eles vão pegar essa folhinha e vão entregar pro juiz principal do torneio, que a gente chama de Head Judge. Ele vai conferir a lista, vai ver se você não tá usando nenhuma carta que não pode, se você não tá usando nenhuma carta que tá banida, ou nesse caso desse campeonato, se você não tá usando nenhuma carta dessa coleção nova, que é o que eu falei que atrasou. E aí o juiz na sua frente, ele vai dar, tipo, ele vai dar uma assinatura na sua lista e ia falar, mano, bom jogo. Disso, cara, você fez isso no primeiro dia, no meu caso foi na sexta-feira, você pode ir embora pra casa já. Mas, eu estava com uns amigos lá, então a gente juntou num local pra gente dar uma treinada, testar os decks e etc.
pra poder jogar, pra poder treinar pro dia seguinte. Só que tem uma coisa, tá? Depois que você entrega a lista, acabou, velho. Mano, não adianta você... Puta, mano, tive uma ideia genial pra colocar no meu deck. Meu parceiro, depois que você entregou a lista, já era, tudo bem? Então, resumidamente, isso que vocês estão vendo na tela aí, é a lista que eu usei no campeonato, ok? Então assim, cara, depois que você entregou a lista, já era, tudo bem? O juiz já aprovou, essa vai ser a lista que você vai jogar o campeonato. Galera, então vamos lá, chegando no dia 1, como é que é o dia 1? Os torneios, eles iam acontecer das 10 horas da manhã às 7 horas da noite. Baseado na quantidade de jogadores, são definidas uma quantidade de rodadas que vai acontecer por dia do torneio. Então, nesse especificamente foram 8 rodadas no primeiro dia e 2 rodadas no segundo dia, que no caso foi hoje. Edu, como é que funciona esse sistema de rodadas? É o seguinte, o Yu-Gi-Oh, galera, ele é um jogo de carta que ele funciona no sentido de melhor de 3, tá? Então, são sempre melhores de 3. Cada rodada é uma melhor de 3. Cada rodada tem a duração de 45 minutos. Como que funciona isso? Deixa eu ver se a imagem aqui dá pra ver. Assim, é impossível de não ver. Tem simplesmente um relógio gigante no meio do local. Um telão com um relógio gigante contabilizando esses 45 minutos. Como é que vai saber em que lugar você vai jogar? Você vai entrar lá, pelo menos estava funcionando assim, né? Mas em outros lugares também é assim. Vai ter um QR Code em vários lugares espalhados pelo evento. Você vai entrar no grupo do WhatsApp do evento. Lá eles vão mandar um PDF com a rodada, com pareamento entre jogadores, toda vez que vocês forem jogar. Como é que funciona esse pareamento? Você vai olhar lá, vai abrir o pareamento, vai abrir o PDF, vai lá, opa, achou seu nomezinho e vai estar lá, table sei lá quanto, ou seja, mesa sei lá quanto. Então é só você se dirigir à sua mesa, então tipo, mesa 232. Na mesa 232 vai estar o seu oponente lá, da mesa 232. Como é que funciona para você ir bem no torneio? Jogada a melhor de 3. Se você ganhou, considerando essas rodadas, tá? Se você ganhou a partida, você ganha 3 pontos. Se você perdeu, você fica com 0 pontos. Se você empatar, você ganha 1 ponto. Sim, é possível de empatar no Yu-Gi-Oh! Conforme você vai ganhando ou perdendo, você vai subindo nas mesas. Então, por exemplo, digamos que você começou um campeonato na mesa 200. Se você ganhou logo a primeira rodada, muito provavelmente você vai para a mesa 100 ou próximo disso. Por quê? Metade que perdeu vai baixar e a outra metade que ganhou vai subir junto com você. Entendeu? Então, conforme você vai ganhando ou perdendo, você vai subindo ou descendo de mesa, tá? O que deixa... Aí você consegue saber até o quão bem você está no seu campeonato. Porque, normalmente, o corte do top do campeonato, ele é anunciado antes. Então, por exemplo, se você... Por exemplo, foram 8 rodadas num dia e 2 no outro. Então, no total, são 10 rodadas. O torneio, ele vai ser corte de top 32. Ou seja, os top 32 jogadores que tiverem com mais pontuação ou que estiverem nessas melhores mesas, vão ser os jogadores que vão pro top cut. Que aí vão pras quartas de final, semifinal, babá. Ou seja, você consegue saber previamente mais ou menos o quão bem você tá ou não no campeonato. Então, por exemplo, digamos que, velho, você tá na última rodada do campeonato, é top 32, você tá na mesa 200, meu velho, muito provavelmente você não vai pro corte do top. Porque mesmo se você ganhar, você vai estar dividindo ainda com muita gente que vai estar na sua frente. Muito provavelmente você não vai pegar o top 32, tá? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Você joga, terminou, sobe lá a lista, aí eles vão entregar um papelzinho pra cada um dos jogadores, tá? Pra cada um dos jogadores não, pra cada uma das rodadas. Então assim, tá, eu e meu oponente, vai vir um papelzinho pra gente com os nossos nomes. Vamos jogar a partida. Ganhei, eu pego o papelzinho, eu marco que eu ganhei, eu assino e o meu oponente assina. Então nós dois assinamos que eu ganhei a partida. Aí eu que ganhei, vou lá e entrego na mão de um juiz, pra me preparar pra próxima rodada. Oi Kiska, e aí Shinji, boa noite. Tô fazendo uma live diferente hoje, tô contando como é que é jogar um campeonato de Yu-Gi-Oh, né? Inclusive, olha só que legal, gente, eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui. Olha isso aqui, a quantidade de gente, tá? A gente não imagina que seja tanta gente assim, tá? Ainda mais se tratando de um jogo tão caro e etc, de quantas pessoas vêm pra poder jogar. Passei mal ontem, mas hoje estou melhor. Fico feliz que você esteja melhor. Pera aí, vamos trocar aqui, ó.
pegar aqui, ó. Tá todo mundo conseguindo ver? Ó, vocês estão vendo aqui atrás, ó. Pera aí, é porque eu não tô mostrando meu mouse, mas ali atrás tem uma tela com 45. Essa tela com esse 45 é o timer. É aquilo que eu falei pra vocês. Quando a rodada começa, esse timer começa a contar 45 minutos, tá? Então, basicamente é isso, beleza? E aqui tudo que vocês estão vendo, ó, esse mar de gente aí é tudo mesa, tá? É tudo mesa, porque eu gravei mais de cima. Mas aí é tudo mesa. Tipo, dessa ponta que eu tô até o outro lado, é tudo mesa. Olha lá. Ó, tá vendo? Dá pra ver as mesas, ó. Tá vendo? É tudo mesa. E galera, imagina o tanto de gente que não tem lá fora, tá? O tanto de gente que não tem lá fora. Isso aqui é só aqui dentro, que tava calor, tá? Isso aqui já devia ser umas 3, 4 horas, sei lá, acho que até mais cedo. Entendeu? Tava calor aqui dentro. A galera tava tudo lá pra fora que não tava jogando. Então, isso aqui é só uma fração das pessoas que estavam lá. Ó, vamos ver aqui. Olha só, acho que aqui fica até melhor pra ver. Então, aqui são as mesas, ó, tá vendo? Aí, em cima das mesas, é porque aqui não vai dar pra ver, tem umas plaquinhas mostrando o número dela. Então, essa aqui é 230, 229, 228, e aí você ia encontrando a sua mesa, e aqui em cima tava o timer. Se vocês perceberem, tem um painel bem no centro. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Esse painel aqui no centro, que tem ali no meio, esse painel é onde ficam todos os juízes, tá? É que assim, na verdade, os juízes, quando tá rolando a gameplay, eles ficam passando pelas mesas, que é só você levantar a mão, que se você tiver alguma dúvida, um juiz vem falar com você, pra poder tirar a sua dúvida daquela situação de jogo. Mas, ali no meio fica o Head Judge, que ele é o juiz principal do torneio, e ele tá sempre de roupa vermelha, você consegue diferenciar, e lá ficam os computadores, é ali onde você vai entregar o papelzinho, pra quando você ganhar ou perder uma partida, você vai lá e vai levar esse papelzinho. Ali é tipo, sei lá, o centro de comando do campeonato, tá? Então assim, basicamente é isso, ok? Você vai chegar e você vai começar a jogar. E aí, como é que vai ser assim? Então você vai jogando e você vai contabilizando as suas vitórias e as suas derrotas. Para um torneio desse tamanho, que eram 10 rodadas, se você perdesse 3, talvez com muita sorte você conseguiria pegar o top cut ainda. Mas na quarta derrota você podia abandonar o torneio já. Ia ser muito difícil de você conseguir pegar o top cut com 4 derrotas, tá? Porque você ia ficar atrás de todo mundo que tinha 3, 2 ou 1 derrota. Muito difícil, tá? Porque você ia ficar com pouca pontuação. Assim, ia ser quase impossível você pegar o top cut, tá? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu tava com 3 derrotas só. Eu falei, mano, vou tentar ainda, porque dá pra eu pegar o top cut ainda. Na hora que eu perdi a quarta, ontem eu falei, galera, deixa quieto, e eu fui pra casa. Sem peso na consciência, sem tristeza, tá? Normal, foi meu primeiro nacional. E eu tava jogando com carta faltando também. Beleza? Então, basicamente é assim que funciona. E aí, ó, eu tirei uma selfie na minha primeira rodada, só pra vocês verem como é que é. Cadê? Então, esse aqui era eu na minha primeira rodada, tá? Então eu tava aqui na minha mesa, aqui, né, foi uma selfie, então eu tava de costas, né? Mas o meu oponente tava de frente pra mim. A gente tava só esperando o juiz dar o comando que a gente podia começar a partida, tá? Porque a gente não pode começar a partida sem o juiz avisar. Se a gente começar a partida sem o juiz avisar, a gente toma punição, enfim, tem uma série de medidas lá que acontecem se você começar a partida sem o juiz avisar. Então, eu basicamente esperei, eu tava lá ali de boa, esperando o juiz avisar que podia começar. E aí, quando o juiz avisar que podia começar, aperta a mão do oponente e, mano, pode colocar aí Rei dos Jogos e música, porque a partida vai começar, tá? Aí, o que acontece, galera? Terminadas as 10 rodadas. Terminadas as 10 rodadas, eles vão puxar pelo sistema, que inclusive eu tenho a lista aqui, mas eu não vou pegar, porque tem o nome completo de um monte de gente. Inclusive de gente famosa, até do meio de Yu-Gi-Oh! O que acontece, galera? Os 32 melhores jogadores, certo? Os 32 melhores jogadores vão pro Top Cut. Se eu não me engano, os 128 melhores já levavam premiação, que incluem alguns itens puramente cosméticos, tá? Mas não quer dizer que eles não tenham valor, mas são itens cosméticos, como por exemplo, um playmat, que é um desses tapetes aqui, ó. Tá vendo esse tapete aqui?
que a gente usa pra jogar, eu tenho um aqui, ó, que eu acho que fica melhor de mostrar. É que é terrível porque eu tenho dois iguais, mas de qualquer forma... Olha lá, tá vendo? Um desse daqui, certo? É um playmatzinho. Ele serve exatamente pra você jogar Yu-Gi-Oh! Tanto que se você observar mais de perto, ele tem umas marcações, assim, uns quadrados. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas eles têm uns quadradinhos aqui, ó, nele. E ele foi feito exatamente pra você jogar Yu-Gi-Oh! Pra você não jogar em cima da mesa, tá? E é basicamente feito do mesmo material de mousepad, tá? Por cima, assim, ele é igualzinho ao mousepad, não tem muito não. E aí, como eu tenho dois iguais, um eu uso pra mousepad mesmo, eu tenho outro pequenininho, que aqui, de fato, fica o meu mouse, mas eu uso basicamente isso daqui pra ficar em cima da minha mesa, que eu acho que fica legal. Às vezes, quando eu quero testar algum deck na minha mesa, eu coloco aqui por cima e etc, tá? Então, basicamente é isso, tá? Você vai ganhar um desse e um pacotinho de proteção de carta. Uma coisa que eu acho que vocês já devem ter percebido é que todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Pra gente que joga mais sério, não ficam avulsa pra você bater, né? Igual meus alunos fazem. Elas ficam sempre dentro de um pacotinho desse daqui. Então, quando você pega, olha só que legal. Olha lá, a carta mesmo tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Beleza? Ela fica só dentro de um pacotinho. E a gente joga basicamente com as cartas dentro desses pacotes pra carta não estragar, porque tem carta cara, né? E fica muito ruim também, porque especificamente as cartas de Yu-Gi-Oh! são muito pequenas, cara. Fica pequeno na mão, né? E aí tem esses meus pacotinhos aqui, né? Que aí foi o que eu usei e aqui é basicamente o meu deck, tá? Bem, falando sobre o torneio, né? Eu não tô jogando com um deck meta, galera. Ou seja, um deck bom, um deck forte, um deck verdadeiramente com potencialidade de ganhar. Porque eu nunca tive grana pra poder comprar um, tá? E honestamente, eu nunca gostei muito de jogar com coisa meta. Eu sempre gostei de chegar surpreendendo e etc. Porque eu sempre tive muita aversão a jogar mirror match em qualquer jogo. Ou seja, enfrentar o mesmo deck que eu tô jogando, cara. Eu odeio isso em qualquer jogo, em qualquer coisa, velho. Sabe, tô jogando Street Fighter. Eu pego o meu personagem, o cara escolhe o mesmo personagem que eu já fico puto. Porque eu odeio isso, cara. Realmente não gosto de jogar com a mesma coisa que o oponente está jogando. E obviamente num torneio desse porte, você vai estar enfrentando, a grande maioria das pessoas vão estar jogando com decks meta ou com decks mais fortes, né? Então, eu fui com um deck que ele não é tão forte assim, tá? E aí, a primeira rodada eu já perdi, já falei, da hora. Mas também eu fui arregaçada, assim, foi uma tristeza, né? Aí foi assim, eu perdia, ganhava, entendeu? E até que momento eu estava 3/4 na 7ª rodada, já estava com 4 derrotas. Já estava bem tarde, já ia dar tipo 6 e pouca. E pra mim que mora na extrema periferia de São Paulo, ia demorar coisa de 1h30 pra poder voltar pra casa, quase 2 horas pra poder voltar pra casa. Eu falei, mano, não adianta eu jogar mais uma rodada, porque eu já tomei bomba. Então eu vou pra casa. Você vai lá, fala com o juiz, fala que você está dropando o torneio. E você vai pra casa, foi o que eu fiz. E aí hoje era o segundo dia do torneio, com as últimas 2 rodadas. E aí, eu não fui, porque, pô, eu já tinha dropado do torneio. Porém, galera, entre esses torneios também vão acontecer uns torneios que a gente chama de side events, que são pequenos torneios que vão acontecer junto com o torneio principal. Eu vacilei que eu acabei não gravando nenhum, porque na hora eu não pensei. Mas, por exemplo, assim, depois que o torneio começa a esvaziar, lá pela 4ª, 5ª rodada, algumas mesas elas vão liberando pra trás. E essas mesas elas vão ser utilizadas pelos side events. Então, por exemplo, tem torneios que vai valer, sei lá, você paga R$30 e aí você consegue jogar um campeonato mata-mata, ok? Ou seja, eliminatório, por um pacote de carta, por um tapete desse, por uma carta gigante, por alguma coisa específica. E aí você vai olhando lá, e aí você se inscreve na hora, tipo assim, tem lá o megafone, tipo, chamando todos os jogadores que querem participar do Attack to the Giant Card, que é esse torneio que você ganha uma carta enorme. E aí são micro torneiozinhos, pra quem não tá jogando o evento principal, que você pode ficar lá jogando, é tipo, sei lá, 30 conto a inscrição de cada um desse. E são torneios mata-mata, então eles duram, tipo,
1h30 cada um. Dá pra você jogar, tipo, 2 ou 3 num dia, jogar 2 ou 3 no outro. Ou até mais, porque no segundo dia tá bem mais vazio. Então já começa logo cedo o side events, dá pra jogar uns 10 num dia só, tá? E as premiações valem a pena, tá? Normalmente são sempre coisas que valem... Por exemplo, assim, se você ganhar, você tá tirando ali, tipo, quase 200 conto em premiação, tá? Em questão de playmatches ou coisas assim, tá? São sempre coisas que valem a pena, tá? Basicamente é isso, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu fale de alguma coisa específica? Ah, lembrei. Depois que tu passou as 10 rodadas do torneio principal, a gente vai pro Top Cut. Os 32 melhores jogadores vão pro Top 32. E como é que funciona o Top 32? Aí é mata-mata. São 32 jogadores. Quem perdeu, tá fora. Top 16, quem perdeu, tá fora. Top 8, quem perdeu, tá fora. Top 4, quem perdeu, tá fora. Top 2, que é a final, que é um contra o outro. Quem ganhar, levou a premiação, tá? Honestamente, aí claro, quanto mais no top você conseguir ir, melhores são suas premiações. Além de tapetes exclusivos, pacotes de proteção de cartas exclusivos, você também vai ganhar pacotes de carta mesmo, caixas com pacotes de carta, ok? Então, basicamente, são essas as premiações, tá? O que, na verdade, sempre gerou muita treta na comunidade de Yu-Gi-Oh!, que sempre foi essas questões das premiações, cara. As premiações de Yu-Gi-Oh!, em comparação com outros card games, sempre foram uma porcaria. Outros card games sempre pagaram dinheiro mesmo pra pessoa, né? Aqui no Yu-Gi-Oh! Não. No Yu-Gi-Oh! Sempre foram itens puramente cosméticos, tá? Então, pacotes de carta, tapetes, proteções e tal. Coisas que, se você botar pra vender, são coisas que têm bastante valor. Mas não é dinheiro mesmo. Considerando, por exemplo, que às vezes muita gente veio de fora. O deck que ganhou em primeiro era de quê? Cara, você acredita que eu acho que a final tá rolando agora ou deve ter acabado de rolar agora? Tá? Mano, eu acho que a final rolou agora há pouco. Você acredita, velho? Tipo, enquanto eu tô aqui com vocês, a final tava rolando. Tá? Vamos ver aqui, porque eu acho que eu sei que deck que tá na final, tá? Eu vou só confirmar. Juro pra você, eu acho que a final tava rolando agora, ou terminou agora, tá? Vamos ver aqui se eu acho. Ah, e tem torneio infantil também, tá? Um dos side events se chama Dragon Duel, ok? Ó, o campeão, vice-campeão. Ó, o segundo lugar levou o Nintendo Switch com um jogo e algumas premiações, além do troféu e essas premiações cosméticas. E o primeiro lugar também leva essas coisas, tá? Aí também tem torneios 3 contra 3, tá? Enfim, galera, tipo, torneio... inclusive eu acho que a final deve estar rolando por agora. Deixa eu ver, porque faz 15 minutos que eles anunciaram que a final ia começar. Deixa eu abrir o canal deles aqui, porque eu acho que a final tá sendo transmissionada, tá? Mas, obviamente, eu não posso repassar por razões óbvias. Olha lá, vídeos... Não saiu. Cara, mas ó, assim, pelo que eu conheço do meta, tá? Muito provavelmente vai ser um deck chamado Malice ou um deck chamado Ryzel, tá? Assim, junto com a engine chamada Fiendsmith. Eu tenho, tipo, 90% de certeza que um desses 3 decks, que esses 3 decks estão no meio, tá? Entre os decks principais. E aí, falando um pouco sobre o meu deck, né? A minha lista, eu joguei de Mitsurugi, que é um deck relativamente novo que lançou. É um deck de réptil, tá? Um deck de cobra. Só que lembram no começo que eu falei que a coleção que ia vir atrasou com as cartas novas? Então, eu tive que improvisar. Por quê? Especificamente, essas cartas aqui são novas do deck, que lançaram. Só que como a coleção de Yu-Gi-Oh! A coleção atrasou porque ela ficou presa na alfândega, eu não pude usar essas cartas aqui no torneio. Entendeu? Eu não pude usar. Eu tava com essas cartas na hora e tive que tirar do meu deck, porque essas cartas aqui são novas, elas acabaram de lançar. Então, eu tive que improvisar o meu deck, ok? Utilizando uma engine de um outro deck de serpente chamado Ogdoadic e alterar alguns números. O que, honestamente, eu acho que o meu deck ficou muito pior, velho. Entendeu? Honestamente, eu acho que o meu deck ficou muito pior, mano. Porque essas cartas novas que vieram eram o que fazia o meu deck ficar quase um deck meta. E eu tive que jogar utilizando umas porcaria improvisada
pra ver se o deck funcionava. E não funcionou bem, entendeu? Era muito engraçado, porque todas essas cartas aqui, de alguma medida, eu não queria ver elas na mão. Mas era a melhor engine que eu tinha pra poder rodar em substituição dessas cartas aqui que eu não ia poder usar no torneio, entendeu? Então, eu basicamente fiz um improviso master ali na hora, igual todo mundo teve que fazer. Bora, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Sim, cara. Eu sempre gosto muito de jogar Yu-Gi-Oh! Cara. Mas é isso, tá? Basicamente, assim, eu me ferrei. E aí eu fiquei 3-4, né? Eu ganhei 3, perdi 4. E aí na quarta derrota eu falei, galera, vou pra casa. E aí eu fui descansar, tá? Mas enfim, ganhei a moeda, foi bem legal. E pra minha sorte, cara, são só 3 pacotes, né? Na inscrição que você tem do torneio. E, cara, em 3 pacotes eu consegui tirar uma carta cara. Eu consegui tirar uma carta de basicamente 100 conto, né? Pelo menos hoje, tá? Ela tá 100 conto, mas... Aqui, ó. Ouvi boatos de que essa carta vai encarecer. Então eu tirei essa carta aqui, que muita gente tá atrás. Já vou botar pra vender, né? E a moeda. Então, assim, eu paguei 100 reais. E essa carta aqui de 100 conto pagou a inscrição, basicamente, né? E se eu quiser vender a moeda também, dá pra eu vender a moeda e ainda teoricamente lucrar, né? Em cima da minha inscrição do Nacional. Amigos, basicamente esse é um torneio de Yu-Gi-Oh! Tá? Não tem muito o que falar muito assim pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem que eu fale alguma coisa a mais? Que aí eu já termino aqui e eu encerro esse assunto por agora. Se quiserem que eu fale um pouco sobre o meu deck ou coisa assim, sei lá, ou eu posso conversar um pouco mais sobre você, como que é o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Eu posso separar uma live só pra isso, o que vocês acham? De, tipo, como que é Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, de como que joga Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, como que o Yu-Gi-Oh! Funciona hoje em dia em relação ao que ele era antigamente. E fiquem ligados, porque essa semana no canal eu vou gravar um vídeo da minha decklist mesmo, tá? Mesmo sendo uma decklist fracassada, eu vou fazer um vídeo dela mesmo, contando o que eu usei, por que eu usei, e por que pra mim foram as melhores decisões usar tal coisa ou tal coisa, e os resultados. Aí eu falo mais diretamente sobre cada carta, sobre cada partida que eu joguei, porque eu anotei tudo, exatamente pra poder fazer conteúdo depois, beleza? E é isso, amigos. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que ficou clara? Alguma coisa que eu preciso falar com vocês?